professoras e professores, eu sou a professora Elisa Cavalcante. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do primeiro ano de Matemática, texto 9 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é fábula. Esse gênero textual tem como finalidade trazer um ensinamento moral que é constatado ao final da história. Geralmente é escrita em prosa, mas também pode ser escrita em verso, e os personagens são animais e seres inanimados, que possuem características humanas. La Fontaine está entre os principais autores do gênero e, no Brasil, o nome de maior destaque é Monteiro Lobato. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF01MA07 e EF01MA08. E os descritores são os D2.1 e D2.2. Essas habilidades se referem à composição e decomposição de números de até duas ordens por meio de diferentes adições com o suporte de material manipulável, contribuindo para a compreensão de características do sistema de numeração decimal e o desenvolvimento de estratégias de cálculo. E também a resolução e elaboração de problemas de adição e de subtração envolvendo números de até dois algarismos com os significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o suporte de imagens e ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registros pessoais. Os descritores estão relacionados à resolução de problemas que demandam ações de juntar, separar, acrescentar, retirar, comparar e completar quantidades. Vamos agora iniciar o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu investigo o texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual, gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. O trabalho com os gêneros textuais, embora aliado aos conteúdos matemáticos, também será de grande valia para o desenvolvimento da leitura e da escrita dos alunos do primeiro ano. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1. Eu investigo o texto. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente folhas de papel sulfite divididas ao meio de acordo com o número de alunos da sala de aula. Elas serão necessárias para a realização de um desenho no qual os alunos explorarão algumas formas geométricas. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante o momento da conversa sobre o gênero textual fábula, observem quais alunos participam espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. As explanações feitas pelos alunos durante esse momento possibilitarão que vocês observem qual nível de conhecimento prévio eles têm sobre esse gênero. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Orientem os alunos a acompanharem silenciosamente a leitura que vocês farão do texto apresentado na questão 2, apontando no livro cada palavra lida. Lembrem-se que vocês representam um modelo de leitura fluente para os alunos, sendo importante que a façam com fluência e entonação adequadas. Caprichem! Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução individual da questão 3, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos ao respondê-la.
Prossigam na resolução dessa questão, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam as resoluções das questões de 4 a 6. Ao final, certifiquem-se de que os alunos compreenderam os conteúdos abordados. Leiam a super dica, orientem os alunos a realizarem a proposta e finalizem a atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático. O momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente algumas caixas de material dourado. Esse material servirá como suporte para os alunos resolverem algumas situações problema, explorando composição de numerais e estratégias de cálculo. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Uma sugestão seria desenhar no quadro a reta numérica para explicar melhor o conteúdo do quadro Quer Saber Mais e como é possível realizar uma subtração apoiando-se nela. Orientem os alunos a acompanharem silenciosamente a leitura sugerida para o texto apresentado na questão 1, pois essa ação é importante e essencial na formação de leitores. Mesmo para os alunos leitores não convencionais, é possibilitado nela o desenvolvimento de habilidades de leitura tais como reconhecer palavras já automatizadas, decodificar novas palavras, identificando unidades menores do texto, dentre outras. E para os alunos leitores convencionais, localizar informações explícitas e fazer inferências no texto, por exemplo. As questões propostas nessa atividade serão realizadas em grupos. Portanto, orientem os alunos na composição desses de acordo com o objetivo que traçarem. As atividades em grupo estimulam a comunicação entre os alunos, o respeito à fala e à opinião dos demais e melhoram as relações sociais. Dessa forma, contribuem para o desenvolvimento das competências socioemocionais. Prossigam na resolução da atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução dos itens B, C e D da segunda questão, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos para manipular o material dourado, bem como as estratégias de cálculo que utilizam. Em seguida, realizem a proposta da questão 3, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Leiam os itens da questão 3, um por vez, orientando os alunos a responderem com autonomia junto a seus grupos. Finalizem a atividade propondo uma correção coletiva.
Professoras e professores, como os alunos estão fazendo uso de material dourado, é importante que, durante a correção das questões propostas, vocês expliquem os cálculos fazendo desenhos no quadro e também através do próprio material dourado, demonstrando possíveis estratégias para calcular. Após a atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente algumas caixas de material dourado. Esse material servirá como suporte manipulável para os alunos na resolução da questão 1, na qual utilizarão estratégias de cálculo. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a leitura da Superdica, perguntem aos alunos como poderiam representar as subtrações usando apenas algarismos e registrem no quadro. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta de resolução do item A da questão 1 é em grupos. Assim, orientem os alunos na composição desses de acordo com o objetivo que traçarem. Durante esse momento, enfatizem aos alunos a importância de todos os integrantes do grupo participarem da resolução. Ao concluírem, proponham a correção coletiva e solicitem que os grupos compartilhem as estratégias que utilizaram para chegar às suas respostas. Orientem os alunos a desfazerem os grupos e formarem duplas com um colega para a resolução do item B e prossigam seguindo as sugestões de orientações para planejamento. Orientem os alunos a acompanharem silenciosamente a leitura sugerida para o texto apresentado na questão 2, pois essa ação é importante e essencial na formação de leitores. Mesmo para os alunos leitores não convencionais, é possibilitado nela o desenvolvimento de habilidades de leitura tais como reconhecer palavras já automatizadas, decodificar novas palavras identificando unidades menores do texto, dentre outras. E para os alunos leitores convencionais, localizar informações explícitas e fazer inferências no texto, por exemplo. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 3. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente algumas caixas de material dourado. Esse material será importante para a resolução de algumas questões, servindo como suporte manipulável para os alunos, auxiliando na composição de numerais e na resolução de cálculos. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentivem os alunos a se voluntariarem para a leitura compartilhada sugerida para o texto apresentado na questão 1. Mas, caso isso não aconteça, indiquem a leitura de um trecho do texto para cada aluno, oportunizando assim que a maioria da turma participe. Aproveitem para observar o nível de fluência leitora dos alunos que participarem desse momento. As respostas dadas pelos alunos durante o momento da conversa possibilitarão que vocês observem qual o nível de compreensão deles sobre o texto. Professores e professoras, a prática da leitura oral promove o desenvolvimento de diversas habilidades, desenvolve o gosto pela leitura, exercita a escuta, refina a oratória e a postura de apresentação pública. Além disso, favorece o aperfeiçoamento da fluência. Sempre que for possível, oportunizem aos alunos realizarem esse tipo de leitura. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução das questões de 2 a 4. Observem o nível de autonomia dos alunos durante a resolução, bem como para manipular o material dourado. Finalizem a atividade propondo uma correção coletiva e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade,
sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente algumas caixas de material dourado. Esse material será importante para a realização de uma atividade lúdica, na qual os alunos utilizarão o conceito de divisão. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Certifiquem-se de que os alunos conseguiram dividir igualmente a quantidade indicada por vocês. Caso julguem necessário, proponham mais uma situação e realizem as intervenções necessárias. Orientem os alunos a acompanharem silenciosamente a leitura sugerida para o texto apresentado na questão 1, pois essa ação é importante e essencial na formação de leitores. Mesmo para os alunos leitores não convencionais, é possibilitado nela o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como reconhecer palavras já automatizadas, decodificar novas palavras identificando unidades menores do texto, dentre outras. E para alunos leitores convencionais, localizar informações explícitas e fazer inferências no texto, por exemplo. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a resolução coletiva da questão 2, perguntem aos alunos por que eles pegaram 10 cubinhos ao invés de uma barra, para que observem que a ação de dividir igualmente não seria possível com ela. Realizem a proposta da questão 3 e finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, Eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão mostrar, em suas resoluções, as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, Eu exercito o cérebro. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente algumas caixas de material dourado. Esse material será importante para a resolução das questões, servindo como suporte manipulável para os alunos, auxiliando na resolução dos cálculos. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta de resolução da atividade é em duplas, assim, orientem os alunos na composição delas de acordo com o objetivo que traçarem. Durante esse momento, passeiem pela sala de aula, observando o nível de autonomia das duplas para responder à atividade. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente dois objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 9. Até o próximo vídeo!